Amém, gente. Glória a Deus. Você pode se colocar de pé por um minuto, por favor? Você pode levantar as suas mãos. Você pode fechar os seus olhos por um minuto. Você que ora em línguas, ore um pouco em línguas agora. Ore cantarabá, sorere cantaramamama, sorere andarabaste. Rebroske te cantaramá, sorere cantarabababassu. Rebiandaramaste cantaramás. Isso, irmão, ore, aumenta o volume da sua oração para o seu ouvido te ouvir, Rebroske te cantaramás, rabababá, sorere cantaramás, rabababá, sorere cantaramás, rebroske te cantarabás, sorere andaramaste, ramamamá, sorere cantaramamamassou. Aleluia. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Oh, aleluia. Pai, eu sei que para a abertura desse culto já foi orado, já foram liberadas palavras aqui, Senhor, mas eu quero iniciar esse culto com essa oração, Senhor, e eu quero te agradecer, Pai, por tudo. Eu quero te agradecer, Pai, porque o Senhor cuidou de nós, o Senhor nos guardou, o Senhor nos livrou de tantas coisas e o Senhor tem sido conosco, Pai, nos mínimos detalhes. Senhor, hoje é chegado um dia e é chegado um tempo que esse ministério está completando mais um ano de vida. Pai, são 7 anos que o Senhor fez com que esse ministério nascesse no seu coração. Ou na verdade, Pai, esse ministério nasceu no teu coração antes da fundação do mundo, porque o Senhor já havia o preparado, o Senhor já havia o estabelecido. Mas o que eu lhe peço é que esse ministério possa continuar andando em integridade, possa continuar andando em fé, continuar andando em amor, continuar andando em perseverança, continuar, Pai, vivendo no Senhor o sobrenatural, crendo no que não vemos, acreditamos no que não tocamos, porque todas as coisas, Pai, até aqui cooperaram para o nosso bem, porque nós aprendemos a amar o Senhor acima de todas as coisas, nós aprendemos a honrar o Senhor acima de todas as coisas. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai, por cada vida alcançada. Obrigado, Pai, por cada vida transformada. Obrigado, Pai, por ter nos feito crescer em estatura, em fé, em graça, em conhecimento. Obrigado, Pai, por ter nos ligado a tantas pessoas ungidas, a tantas pessoas com o coração, Senhor, 100% voltados a Ti. Nós Te louvamos, Pai, por esse tempo. E nós te agradecemos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Diga assim seja. Você pode sentar, por favor, no seu lugar. Irmãos, faz tempo que eu não oro assim, mas eu vou orar e vou dizer: Espírito Santo, me deixa pregar.
Porque, irmãos, nós sabemos o que foi chegar aqui. Nós entendemos, irmãos, como foi chegar aqui. Talvez você que está chegando agora, você não conheça a fundo a nossa história e você não sabe, na verdade, o que nós vivemos para chegar aqui. E, irmãos, eu vou ser muito franco com vocês, né? O pastor Eduardo orou e falou: pai, nós sabemos que ele se preparou fisicamente, mas principalmente espiritualmente, irmãos. E na segunda-feira da semana passada, antes da conferência começar, irmão, Deus já havia ministrado meu coração, eu estava orando, e Deus, Ele foi muito claro comigo, e eu estava buscando de Deus uma palavra, irmãos, essa é a palavra certa. Eu estava buscando uma palavra para ministrar nesse culto, e Deus foi muito específico comigo e disse assim: apenas fale o que eu já lhe prometi. Apenas diga do que eu já lhe falei e que você está vendo dia após dia se cumprir na sua vida, se cumprir na sua igreja, se cumprir na vida dos seus irmãos, porque eu sou o Senhor. Ei, irmãos, hoje nós estamos comemorando 7 anos. Mas sabe o que o Senhor, Ele me falou? Ele falou: daqui a pouco você vai estar comemorando 14 anos. E quando esse tempo chegar, ou quando os próximos anos chegar, e você for falar de como esse ministério nasceu, de como tudo aconteceu, eu quero que você diga apenas uma coisa: o eu sou fez tudo isso. O eu sou esteve presente do começo, no meio, e Ele estará no fim da jornada. Irmãos, o importante não foi como tudo começou, mas o importante será como tudo isso vai terminar. E quando eu digo, irmão, que o importante será quando tudo isso terminar, porque, irmão, infelizmente nós vimos muitos homens que foram ungidos, que foram separados, que foram, irmãos, cheios do Senhor, se perderem por pouca coisa. Se perderem, irmão, por coisas, como a própria Bíblia diz: o ladrão rouba, a ferrugem estraga, a traça corrói. Então, irmão, a nossa oração, não apenas pela minha vida, mas por todos os ministros dessa casa, é que eles não se permitam ser corrompidos por nada. Eles não troquem aquilo que Deus deu a eles por nada, irmão. Porque eu vou dizer uma coisa a vocês: ainda que não tenha ninguém, Ele vai estar. Ainda, irmão, que você se veja sozinho, como eu já me vi, irmão, Ele vai estar, Ele vai segurar nas tuas mãos, Ele vai te conduzir. Irmãos, Martinha veio aqui, irmão, quebrando tudo, profetizando, falando de coisas que esse ministério viveu e ainda vai viver. Pastor Maciel veio ontem, irmão, e acabou, como o pastor Marcos diz, explodindo. E eu quero trazer uma palavra para você, irmãos, de segurança, de certeza, que aquele que começou, diga isso comigo, aquele que começou a boa obra é fiel para concluí-la. Aquele que iniciou os trabalhos, Ele vai encerrar quando tudo estiver pronto, irmão. Aleluia! Ei, eu não sei o que você está passando, o que você já passou, ou o que você está enfrentando, mas há uma palavra para você nessa manhã, que o meu Deus, Ele vai fazer muito além de tudo que você está pedindo e que você está pensando. Irmãos, eu não sei se é loucura da minha cabeça, essa noite, irmãos, eu quase não dormi. Cheguei em casa tarde, tomei banho, eu não sei, eu falei que era o calor, coloquei um ventilador, mas fiquei levantando, indo ao banheiro e levantando de novo, e Deus falando comigo, irmãos, e eu falando: Senhor, o que vai ser amanhã? Aí Deus falou comigo: você está pensando muito pequeno, você está olhando de uma forma muito limitada. Lembra do Abraão?
Sai da tua tenda, contempla as estrelas, conta elas se você conseguir. Ele falou: rapaz, você está crendo por um salão de 4.500 metros e você está achando algo sobrenatural. Ei, ele falou: foca ali aonde hoje é o açaí. Pode ser ali, pode ser ali, pode ser ali, irmão. Porque Deus está fazendo grandes coisas. Deus está fazendo grandes coisas e Ele permanecerá fazendo, irmãos. Quando Deus cria todas as coisas, Ele libera uma palavra dizendo: haja luz. E os cientistas, irmãos, até hoje estudam que o universo não para de aumentar. Irmãos, eles tentam estudar a profundidade do oceano, mas até onde cientificamente chegou, irmão, ainda não chega nem perto da onde precisa chegar. Irmãos, o que Deus está fazendo na minha e na sua vida, ainda que você enxergue como algo grande, ainda que você enxergue como algo poderoso, ainda que você enxergue como algo extraordinário, irmãos, Deus está dizendo: não é nem o início daquilo que eu ainda vou fazer. Pastor, mas o que te traz essa segurança? Irmãos, na virada do ano de 2025, Deus nos liberou uma palavra. Deus nos liberou uma palavra e dentro dessa palavra estava expansão, aumento, prosperidade. E ele foi, irmãos, lá em Isaías, abra comigo por favor, Isaías 55, no versículo 11. Isaías 55, 11. E ele vai dizer assim: assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo a que há. Saireis com alegria e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palma. Em lugar de espinheiro crescerá a cipreste, em lugar da sarça crescerá a murta, e será isto glória para o Senhor e memorial eterno que jamais será extinto. Irmão, essa foi a palavra que Deus liberou. Uma das, que nós vamos falar outras. Mas, irmãos, estudando sobre isso, e Deus falou assim: a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim, sem antes produzir, causar o resultado pela qual eu a designei. Irmãos, e eu vou dizer uma coisa a vocês. Eu no meu coração sempre tive algo assim. Irmãos, quem está aqui desde o começo do ministério? Você lembra qual foi a minha promessa para vocês? Que eu sempre ficarei aonde? Ainda que a igreja cresça, ainda que outras unidades sejam inauguradas, você vai me ver sempre aonde? Aqui na freguesia do Ó. E essa é uma promessa que eu pretendo cumprir, porque é isso que Deus colocou no meu coração. Mas, irmãos, quando Deus falou para mim assim: assim será a palavra que sair da minha boca, ela não tornará para mim vazia, sem antes ela cumprir o propósito pela qual eu a designei. Ei, Deus falou comigo nessa madrugada e agora eu consigo entender. Você não vai ramificar outras igrejas para dizer: ah, eu consegui através de Deus abrir muitas igrejas. Mas Deus está dizendo para mim e para você: nós estamos construindo um legado. E dentro desse legado, irmãos, quando um dia for falado, se Jesus não voltar na face da terra, sobre a minha vida e a sua vida, irmãos, vão se lembrar de nós com as seguintes palavras: um dia nessa terra pisou um homem de Deus, pisou uma mulher de Deus, que ficou disponível a Ele, que Ele pôde contar, e hoje se conta os feitos que o Senhor realizou através da vida dele. Porque não se trata de uma igreja, irmãos, não se trata apenas de uma estrutura, mas se trata de um legado. E sabe o que um legado provoca, irmãos? Resultados eternos. Pastor, como assim um legado se torna resultados eternos? Existiu, irmão, uma mulher chamada Maria.
Existiu. E Jesus estava em um lugar e ela pegou todo o dinheiro que ela tinha. E ela comprou um vidro de perfume, irmão. O mais caro. O mais caro. Eu quero que você pegue isso no teu espírito. O mais caro. E ela chegou e ela derramou nos pés do Senhor. Ela enxugou os pés dele com o seu cabelo. O Judas, o ladrão, falou: mas para que esse desperdício? Se tivesse vendido, teríamos alimentado muitos pobres. Jesus falou assim: ainda que os anos passem, ainda que o tempo passe, o legado dela não será esquecido, e ela será lembrada por toda a eternidade. Ei, irmão, o que você pode construir hoje, o que você pode plantar hoje, irmão, pode servir como um legado bom, mas também pode servir como um legado ruim. Porque a palavra que o Senhor libera, irmãos, ela precisa se cumprir. Ela precisa, irmão, como o pastor o Maciel falou ontem, irmãos, com um monte. Irmãos, basta uma palavra. Diga isso comigo: basta uma palavra. Basta uma palavra. Irmão, se alguém disser a este monte, lembra do centurião: Senhor, não sou digno que vá na minha casa, mas mande uma, e o meu rapaz. Irmão, você pode crer comigo? Você pode crer comigo? Então diga assim comigo: eu lanço uma palavra, que não serão 4.500, não serão 9.000, não serão 18.000, mas no mínimo 50.000 metros. 50.000 metros, irmãos. Eu creio nessa palavra. Irmãos, e essa palavra, ela continua nos alimentando. Nós estamos chegando no final do ano. Nós estamos chegando, irmãos, nos últimos dias do ano. Mas, irmãos, diga comigo assim: o ano ainda não acabou. O ano ainda não acabou. Ei, talvez, irmãos, nesse ano você tenha perdido algo que para você é muito importante e de muito valor. E talvez, irmãos, quando você olha para todo o cenário, para todo o quadro do que aconteceu, e você realmente entenda: realmente acabou. Mas o Senhor está dizendo a você: ainda não acabou, porque eu ainda estou fazendo milagres, eu ainda estou restaurando vidas, eu ainda estou transformando pessoas. Você consegue crer isso, irmão? Muitas coisas, entenda isso, muitas coisas não chegou em nós ainda. Porque, irmãos, nós temos que aceitar: não tínhamos maturidade para receber. Não tínhamos maturidade para entender, irmão, aquilo que Deus ele queria fazer. Irmão, quando esse ministério nasceu, antes mesmo dele nascer, e a gente já havia recebido algumas palavras proféticas sobre isso, eu olhava para minha esposa e eu falava para ela assim: vida, pelo amor de Deus, eu não sou capaz de liderar um ministério. E eu posso falar uma coisa a vocês hoje: graças a Deus que eu não era capaz. Sabe por quê? Porque a força dele se aperfeiçoou na minha fraqueza. Aonde eu me sentia fraco, ele entrou com o seu poder, e o seu poder me tornou forte. Às vezes, irmão, o que você precisa é só entender que não tem a ver com a sua capacidade, não tem a ver com a sua escolaridade, não tem a ver com a sua condição financeira, mas tem a ver com o tanto que você tem crido nele, o tanto que você tem confiado nele. Ei, irmão, quem te sustenta não é, irmãos, as coisas desse mundo. O que te sustenta ainda se chama Palavra de Deus. Palavra de Deus, irmãos, é o que te sustenta. E é onde você precisa estar firmado. Mas, irmãos, Deus está nos chamando para um novo tempo. Deus está nos chamando para algo novo. Mas sem maturidade, irmãos, não se acessa o novo. Você quer ver uma coisa? Quem aqui já recebeu na vida uma herança? Quem já recebeu uma herança? Chega logo, Jesus, para eu desfrutar.
Porque nessa herança aí eu vou ser mais que vencedor. Amém? Não vou ter trabalhado, não vou ter feito nada, nem conheci quem trabalhou e vou usufruir. Aleluia! Glória a Deus. Irmãos, quem aqui já recebeu uma herança? Quem já recebeu uma herança quando ainda era menor de idade? Quando você recebe uma herança sendo menor de idade, você tem direito, mas você não tem acesso. Por quê? Porque você não tem maturidade legal para acessar, ainda que seja seu. Pega isso, irmão. Ei, é uma voz muito nítida. Juliano, há muitas coisas liberadas no reino do Espírito, mas estavam disponíveis, mas por causa da imaturidade você não pode acessar. Mas a maturidade chegou. Agora é momento de acessar todas as coisas. Agora é momento de desfrutar de tudo aquilo que o Senhor já preparou para nós antes da fundação do mundo, irmãos. Ei, talvez você ainda é uma pessoa que está dobrando o joelho e dizendo: Pai, converte o fulano. Sabe o que é isso? É imaturidade de entender que o Senhor já fez. É só você tomar posse. Pastor não falou ontem isso aqui? Enquanto você olhar para uma pessoa que ainda não está na igreja como uma pessoa que não é da igreja, ela sempre será assim. Passe a cumprimentar: ô mulher de Deus, homem ungido, mulher ungida, essa filha é uma bênção. Porque você está plantando no reino do Espírito. E a Bíblia diz, irmão, assim será a palavra que sair da minha boca. A palavra, quando sai da boca, é uma semente plantada no mundo do Espírito. E ela vai germinar, e ela vai crescer. E quando ela crescer, irmãos, os frutos serão evidentes. Os frutos serão evidentes. Os frutos serão evidentes. E olhe para o lado. Olhe para a pessoa que está do seu lado. Diga para ela: que bom que você está aqui, coisa fofa. Não, você não fez direito. Olha para ela, dá um sorriso e fala: que bom que você está aqui, coisa fofa. Ei, irmãos, é chegado o tempo de recebermos e de vivermos todas as palavras que foram liberadas pela boca de Deus ao meu favor e ao seu favor, irmãos. Sabe por quê? Porque Deus tem para mim e para a sua vida uma medida recalcada, sacudida e transbordante. Ei, irmãos, Deus tem uma medida para mim, Deus tem uma medida para minha família, e Deus tem uma medida para transbordar e tocar em você, irmão, e tocar na sua casa, e tocar nos seus negócios, e tocar na sua família. E dentro de tudo, irmão, que Deus tratou conosco, que Ele faria no ano de 2025. Quem estava no culto? Irmãos, eu me lembro que Deus falou sobre uma glória bem maior. Deus tratou sobre uma glória bem maior, irmãos. E Deus está resplandecendo a glória dele através das nossas vidas. Salmo 37, versículo 3. Eu não vou fazer como o pastor ontem, ficar descendo, subindo, senão a mídia me mata. Ela fala: você é de casa. Visitante a gente ainda passa batido. Ei, irmãos, a parte A do versículo vai dizer: confia no Senhor. Diga isso: confia no Senhor. Irmão, em quem você tem confiado? Em quem você tem depositado a sua confiança? Para quem, irmão? Para que lado você tem olhado? Para onde você tem gastado, irmãos? Aonde você tem gastado as suas energias? Aonde você tem colocado o seu foco? Ei, irmãos, nós precisamos entender uma coisa: se o que nós estamos fazendo tem a aprovação de Deus, ou se tem só a nossa aprovação. Porque tem muita coisa dando certo, mas Deus não está no meio. E tem muita coisa, irmão, pequena, que Deus já levantou como uma cidade edificada sobre montanhas, que é questão de tempo para todo mundo ver. Em quem você tem depositado a sua confiança?
Ei, irmãos, uns confiam em carro, outros em cavalos, porém eu decidi confiar no Senhor. Eu decidi confiar no Senhor ao ponto de colocar o pé e esperar só para depois Deus colocar o chão. Sabe por quê, irmãos? Porque um dia eu li de um rapaz, irmão, que foi chamado de segundo o coração de Deus, que ele foi moço, já era velho, mas ele nunca olhou para ver Deus desamparar um justo. E quem é justo aqui? E quem é justo aqui? Então por que você se sente desamparado? Por que você se sente sozinho? Por que você entra no seu quarto e está orando, falando: Pai, o Senhor não está enxergando isso? O Senhor não está vendo isso? Olha como é que está a situação, olha como é que andam as coisas. É porque você ainda está confiando, irmãos, na situação. Você ainda está confiando nas coisas, porque quem confia no Senhor, irmão, diga comigo, crê sem ver. Crê sem ver. Coloca de novo o texto para mim de Salmos. Salmo 37, verso 3 vai dizer assim: confia em Deus, o Senhor, e faça o quê? E assim more com toda a segurança na terra prometida. Que a sua fidelidade esteja no Senhor. Que a tua fidelidade esteja no Senhor, e Ele lhe dará o que o seu coração deseja. Parou? É só ir seguindo, versículo 3 ao 6. Vamos ler de novo, para todo mundo ler? Diz assim: confia em Deus, como o pastor falou ontem. Quer atrapalhar meu ministério, irmão? Confia no Senhor e faça o bem, e more com toda segurança. E more com toda segurança, irmãos. Ei, estar seguro não é estar... Irmão, às vezes, para pensar comigo. A gente está na rua, sai para trabalhar, sai para fazer as coisas na rua. A gente muitas das vezes se sente como? Seguro. Por causa do número de assalto, por causa do número de acidente. Às vezes, irmão, eu vejo pessoas até falar assim: a gente sai sem saber se vai voltar. E aí a gente volta, quando a gente volta para casa, que a gente entra em casa, tranca o portão e a porta, a gente se sente o quê? Mas eu vou falar uma coisa para você, irmão: se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia a sentinela. Se nós não tivermos segurança no Senhor, se nós não tivermos confiança no Senhor, nós vamos depositar a nossa confiança naquilo que, por mais seguro que seja, ainda é frágil. Porque, irmãos, a nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne, mas contra principados e potestades, contra espíritos dominadores que atuam aonde? Irmão, diabo pode atravessar uma parede? Irmão, diga assim: a minha segurança e a minha confiança precisam estar firmadas no Senhor. E aí ele vai dizer: confia no Senhor e faz o bem, e assim more com toda a segurança na terra prometida. Que a sua fidelidade esteja no Senhor, e Ele lhe dará o que o seu coração deseja. Irmão, aqui está outra coisa que nós precisamos parar para pensar. O que o nosso coração tem desejado? O que o nosso coração, irmão, tem desejado? Olha para a pessoa assim. Ontem o pastor falou assim: no que você está crendo, não foi? Irmão, se eu percebi uma coisa interessante. Quem estava aqui ontem? Quando foi perguntado a nós, para o que você está crendo? Uns falaram: eu estou crendo para minha casa, eu estou crendo para o meu carro, eu estou crendo... Eu não sei se eu sou louco, irmão. Carol perguntou para mim, eu falei para ela: eu estou crendo para um prédio maior, para uma casa própria.
Mas irmãos, posso ser sincero para vocês? Eu estou crendo para permanecer. Eu estou crendo para não perder o foco. Eu estou crendo para não desviar. Eu estou crendo, irmãos. Sabe por que eu estou dizendo isso para você? Porque Deus tratou comigo e agora eu estou entendendo. Deus tratou comigo para quê? Para eu estar crendo, irmão. Para não me perder pelo que está para acontecer. Sabe por quê, irmãos? Porque se nós não estivermos no Senhor e desviarmos do foco, qualquer coisa, irmão, vira distração, e toda distração nos tira do propósito. E diga isso: distração me tira do propósito. Às vezes, irmão, eu estou crendo por uma casa, então o seu foco agora vai ser a casa, a casa, a casa. E aí Jesus falou assim: ei, eu vou subir, e na casa do meu pai há muitas moradas. O foco sempre vai ser Ele, irmão. O foco, ei, irmãos, pega isso, pelo amor de Deus. O foco sempre vai ser ter o nome escrito no livro da vida. Irmãos, essa igreja, ela nasceu com um princípio. Ela nasceu por um princípio, e ela nasceu por uma única coisa: levar pessoas ao reino dos céus, levar pessoas a uma vida íntegra com Deus, levar pessoas a serem salvas pelo Senhor. E eu posso falar uma coisa para vocês: casa própria, carro zero, prédio novo, som mais top, é consequência de uma vida no Espírito que eu estou tendo com o Senhor. É por isso que ele está dizendo: confia no Senhor e faz o bem, e more com segurança na terra que o Senhor te plantar. Ei, irmão, não empresta o seu ouvido para Satanás, não empresta a tua boca para Satanás. Não empresta, irmão. Ei, irmão, quem aqui já conhece alguém que é fofoqueiro? Quem conhece alguém que é fofoqueiro? Irmão, fofoqueiro não é quem fala, fofoqueiro é quem empresta o ouvido para ouvir. Sabe por quê? Irmão, você quer ver uma coisa? Se você passa num lugar e alguém fala assim: nossa, tá sabendo? Aí amarra o tênis e arruma a roupa. Minha irmã está ali, e eu vou falar uma coisa para vocês, é verdade. Lá onde nós morávamos tinha uma mulher chamada Tereza. Era a Tereza e a dona Elza. Era a Tereza e a dona Elza. Irmão, infelizmente eu digo isso. Sabe por que a Tereza morreu? Porque ouviu demais e falou demais. Irmão, pega isso no teu espírito. Ela foi uma morte física. Quando você ouve demais e fala o que não deve, você morre espiritualmente. Sabe por quê? Porque fonte de água doce. Meu Deus, agora já não está indo mais pelo esboço, faz tempo. E agora vai embora, irmão. Por que eu estou falando isso? Sabe por quê? Porque Deus te plantou num lugar, irmão, aonde nós vamos viver tudo aquilo que nós sonhamos e desejamos, mas vamos viver algo ainda maior, irmão. Algo ainda mais poderoso. Faça na terra que o Senhor, que sua fidelidade esteja no Senhor, e Ele dará o que deseja o seu coração. Põe a sua vida nas mãos dEle, confia nele, e Ele o ajudará. Ele fará que a sua honestidade seja como a luz. Diga honestidade. Diga honestidade. Diga honestidade. Seja como a luz, e com que a justiça da sua casa brilhe como o sol ao meio-dia. Ei, irmãos, Deus está nos chamando para uma vida íntegra e honesta diante dEle. Irmãos, eu falei aqui, por esses dias eu me alegrei. A Rebeca foi comigo ver o salão da Igreja Internacional da Graça, que a dona me procurou para alugar. Ela falou assim: pastor, eu passei na frente da tua igreja e Deus falou para te ligar, ó. Sabe por quê, irmão? Porque o nome dessa igreja está rolando por aí como uma igreja íntegra, como uma igreja saudável, como uma igreja honesta. Amém? Irmãos, eu ouvi falar, não sei se é verdade, está rolando aí na página Portal da Freguesia, que o pastor da igreja Família Amor e Graça é o pastor mais bonito da região.
Você tem ideia? O nível que nós chegamos. Mas está saindo um comentário por aí, irmãos, que Deus levantou uma igreja há 7 anos atrás, que ao invés de decidir crescer, decidiu amar o Senhor. E por amar o Senhor está honrando essa igreja com crescimento. A igreja está honrando essa igreja com filhos amados, com filhas amadas, com homens e mulheres íntegros que estão caminhando com o coração como o nosso. Irmãos, de todas as profecias que foram ditas nesse altar, de todas que nós recebemos sexta e sábado, a maior eu não recebi do altar, eu recebi na mesa. Foi quando o pastor Maciel, conversando comigo ontem antes de ir embora, ele falou para mim assim: pastor, eu estou muito feliz, porque eu entendi que a sua igreja, ela tem o seu cheiro. E aí eu falei assim: mas pastor, aí calma, e o seu cheiro é o cheiro de Cristo. E o seu cheiro tem sido o cheiro de Cristo. Irmãos, o seu cheiro, pega isso no teu espírito. O teu cheiro, faz assim: o meu cheiro é o cheiro de Cristo. Porque aonde eu chego, eu exalo. Diga isso: paz, alegria, prosperidade. Oh Jesus, aonde você chega, irmão, você chega exalando o cheiro de Cristo. É por isso que às vezes você não entende porque as pessoas querem tanto ficar perto de você. Não é o perfume que você usa, irmão, não é a roupa que você veste, não é o jeito que você fala, mas diga: é o que eu carrego. É o que eu carrego, é o que nós carregamos, irmãos. Aleluia. Irmãos, e continuando dentro de tudo que Deus falou, Ele falou, irmãos, sobre frutificar, aumentar, transbordar, multiplicar, alimentar. E aí depois Ele vem, irmãos, e fala para nós: agora o aumento vai transbordar. E quando transbordar, irmão, não é mais para você. Quando transborda, não tem a ver com a sua vida. Ei, eu vou dizer uma coisa para você específica. Você precisa transbordar, irmão. Você precisa parar de pensar só em você. E como eu já falei aqui, irmão, eu sei, tem coisas que vão passar na minha mão, na minha vida, que não serão minhas, mas Deus vai permitir que passem pelas minhas mãos, só para eu entender que aquilo que Ele deu, às vezes que não é meu, precisa ser entregue. Eu tenho orado, irmãos, e vai chegar, e já chegou esse dia, porque fé é para agora, que vão chegar carros aqui, irmão, e eu vou falar: ó, esse carro chegou, quem vem de longe, mas cadê a Janaína? Está aí? A Janaína e o Eli vêm lá da Granja Viana, irmão. Sabe aonde é isso? Lá em Cotia, lá perto ali. Como é o nome lá? Cotia? Um pouco antes. Quilômetro 15 da Raposo Tavares, irmão. Eu já fui lá. Regiane e Anderson já foi lá, irmão, e eu já falei para Janaína. Carol falou: Janaína, procura uma igreja mais perto da sua casa, não vai ter problema, nós vamos continuar te amando. Ela: vocês querem me expulsar da igreja? Foi ali que eu nasci, é ali que eu vou ficar, irmão. É ali que Deus me deu o homem mais cheiroso e lindo que eu podia ter. Às vezes você reclamando porque vem ali do lado. Minha irmã, meu cunhado está vindo lá de São Bernardo do Campo. Sabe por quê, irmão? Porque começou a transbordar. E quando começa a transbordar, irmão, começa a tocar quem você nem imagina. É por isso que eu vou falar uma coisa a você. Você está transbordando, e por você estar transbordando, ei, irmão, não vai ter um da sua casa, não vai ter um da sua família que vai permanecer resistindo o que você carrega, mas vai se render diante do Deus que você serve. E aí ele falou para nós, irmãos, pouco tempo depois, Isaías 55:8. Coloque aí para mim, Isaías 55:8.
Meus pensamentos são muito diferentes dos seus. É por isso que eu digo, irmão, eu pensando num salão de 4.500 metros, e Deus falando, não, os meus pensamentos são muito diferentes dos seus. O que você quer é muito diferente do que eu quero. Pastor, mas não é Deus que coloca nós tanto querer quanto realizar? Mas às vezes, irmão, o nosso querer é muito pequeno. Ele tem que interceder e falar, peraí. Irmãos, às vezes sem perceber nós estávamos limitando a Deus. Pastor, por que o senhor está falando tudo isso? Porque eu estou pregando para você, irmão, e um filme está passando na minha cabeça. Um filme está passando na minha cabeça, como tudo começou, quando tudo aconteceu. Como Deus confundiu o inimigo usando a boca da Marcília, que é o que aqui? Só quem estava vai entender. E às vezes, irmãos, a gente estava... É por isso que eu falo, irmão, não é porque é o meu filho e não é porque ele está na minha presença, mas, irmãos, o Davi, ele nunca olhou para essa igreja vendo uma igreja pequena aqui. Sempre que ele foi comprar alguma coisa, fazer alguma coisa, e eu falava, não, vamos comprar um mediano, mais ou menos, ele não, vamos comprar um melhor, vamos comprar para uma igreja grande, nossa igreja é grande. Mas, irmãos, eu percebi uma coisa no decorrer dos anos e do tempo, que a nossa igreja, ela sempre foi grande. Sabe por quê? Porque ela não precisou ser grande no espaço físico, ela sempre foi grande no coração. Ela sempre foi grande no desejo de buscar a Deus e de amar o Senhor. E aí o Senhor trouxe essa palavra, os meus pensamentos são muito diferentes dos seus, diz o Senhor, e os meus caminhos são muito além dos seus caminhos, pois assim como os céus são mais altos que a terra, os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. A chuva e a neve descem dos céus, e na terra permanecem, ó Jesus, até regá-las, e fazem brotar os cereais, e produzem semente para o agricultor, e pão para os famintos. O mesmo acontecerá à minha palavra. Eu a envio, e ela sempre produz frutos. Ela fará o que desejo, e prosperará aonde quer que eu a envie. Ei, irmãos, quando eu li isso essa semana, Deus falou, eu lancei uma palavra sobre esse ministério, eu lancei uma palavra sobre a vida de vocês, eu lancei uma palavra, e eu estou aqui aguardando o cumprimento delas, e vocês já estão vendo isso. E prosperará aonde quer que eu a envie. Vocês viverão com alegria e em paz, e os montes e as colinas cantarão, e as árvores do campo baterão palmas. Pastor, que versão é essa? É a versão de Deus falando para você, o que eu falo se cumpre, o que eu falo acontece, o que eu falo não volta para mim de qualquer jeito. Olha para a pessoa do teu lado e diga para ela, você tem uma palavra de aumento, de frutificação, de transbordar, de crescer, e ela vai se cumprir. Deuteronômio 12:20, a parte A do versículo vai dizer assim: quando o Senhor seu Deus expandir, quando o Senhor seu Deus tiver aumentado ou expandir o seu território conforme quando o Senhor expandir. Pastor, mas ele está dizendo de expandir o território, não é isso? Tem gente que está aqui, irmão, que hoje quando dobra o joelho para orar sozinho. Quando o Senhor expandir o teu território, você vai dobrar o joelho para orar, e aquele marido que disse que nunca oraria vai estar de mão dada com você, rendido. Aquela filha que saiu, aquele filho que não quer, ele vai falar não, porque o Senhor vai expandir o seu território. Ei, irmãos, é muito grande isso.
É muito tremendo isso, sabe por quê? Porque, irmãos, Deus está ministrando meu coração para dizer: Juliano, sabe por que vai aumentar? Olha para você ver se você está recebendo a palavra ou não. Quem aqui tem um familiar que ainda não se converteu? Levanta a mão. Você ainda não entendeu. Eu vou perguntar de novo. Quem tem um familiar aqui que ainda não se converteu? Pastor, a senhora não entendeu, sabe por quê? Porque assim como a senhora vê, assim é o que ele é. Se a senhora vê ele convertido, ele já está aqui. É só olhar para o lado. É só olhar para o lado. Ei, chega para mim, pastor, bota mais cadeira aí, porque a minha família já chegou. Aleluia. Quando o Senhor expandiu o seu território, e o seu território, como lhes prometeu, e vocês desejarem. Irmão, aqui está comer carne. Aqui não é conversa fiada, aqui não é mentira. E desejarem comer carne, poderão comer à vontade. Irmão, tira o lugar da carne. E vamos ler assim, quando o Senhor Deus expandiu o seu território e lhes prometer, e o seu território como lhes prometeu, e vocês desejarem. O que vocês desejam? Ei, irmãos, pede e te darei. Pede e te darei. Pede e te darei. Irmão, você precisa entender uma coisa. O céu dos céus pertencem a quem? O céu dos céus pertencem ao Senhor. Mas a terra, Ele os deu aos filhos dos homens. Diga: a terra é minha. Eu governo a terra. Eu tenho governo sobre isso. Eu tenho governo sobre as coisas. Ei, irmão, pensar grande e pensar pequeno dá o mesmo trabalho. Diga isso: pensar grande e pensar pequeno dá o mesmo trabalho. Ei, irmão, vou tocar numa coisa aqui, abrindo um aspas, um parênteses bem grande. Talvez você está passando uma crise no seu relacionamento, casamento. E entenda por que eu estou falando isso. Casamento é difícil, não é? Casamento é complicado, não é? Olha, a minha mulher, irmão. O que seria de mim sem a minha mulher? De fé em fé eu vou. Irmão, talvez o seu casamento está passando por um momento difícil. E qual é a opção que você tem? Qual é a opção que você tem, irmão? De um casamento difícil. Pastor, nós não se amamos mais, é diferença de cumplicidade. Então, irmão, eu aconselho você, se separe, amém? Arrume outra. E vá você e a outra para o inferno de mão dadas. Irmão, se o casamento está difícil, você tem a obrigação de fazer ficar fácil. Se o casamento está pesado, você tem a obrigação de fazer ficar leve. Sabe como, pastor? Pastor, mas a culpa é dela. Não, a culpa é minha. Chame a responsabilidade para você e comece a fazer por ela ou por ele aquilo que você gostaria que o outro fizesse. Irmão, eu levo café para essa mulher na cama, tem 15 anos, vai fazer. Irmão, e muitas das vezes não é no amor não, querido, é emburrado mesmo. Você tem coragem de pegar? Ela, claro que eu tenho. Deixa eu ver se está gostoso. Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque às vezes, irmãos, eu falei de casamento para entrar onde eu queria. Às vezes o seu relacionamento com o Senhor não está sendo fácil. Sabe por quê? Porque você está fazendo se tornar difícil. Porque você quer trocar o papel, você quer que a sua vontade se cumpra e não a vontade dele em você. Irmão, um homem e uma mulher guiado pelo Espírito, um homem e uma mulher guiado por Deus. Irmãos, Deus sempre vai conduzir para o melhor caminho e nunca para o pior. Sabe por que esse ministério chegou aqui, irmão? Porque esse ministério, muito tempo atrás, eu tirei a mão e deixei Deus guiar. Porque eu entendi, irmão, que eu não ia conseguir. Para quem não sabe, irmão, quem tem faculdade aqui? Quem tem faculdade aqui? Estudado mesmo, assim. Levanta a mão assim. Você não vai ficar triste?
Promete? Tem certeza? Irmão, eu tenho a 4ª série primária. Perdi minha mãe muito novo, perdi tudo muito novo. Não tive tempo para estudar. Pastor, por que o senhor não volta a estudar? Eu voltei, irmão, hoje eu estudo. Mas tudo que recebo, irmão, recebo para pôr na mesa, porque não tem nada a ver. Eu louvo a Deus por isso, porque não tem nada a ver comigo. Quem estuda aqui, eu aconselho, estude, se forme, faça faculdade, mas não dependa da faculdade. Estude, se profissionalize, seja melhor. Mas, irmãos, coloque a sua dependência em quem? E eu não estou aqui, irmão, pastoreando por falta de opção. Eu estou pastoreando por um propósito, por um chamado, por algo maior de Deus na minha vida. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque nada disso que você está vendo tem a ver com mão humana, tem a ver com desejo humano, mas tem a ver com o desejo de Deus na vida de alguém que Ele separou para cumprir os propósitos dEle. Irmãos, às vezes eu falo, James, Anderson, né, o Anderson pregando, né, meio dos manos. O James, eu falei, eu conheci um cara no meio dos manos, aí conheci o Fábio, irmão, mano dos manos. É nós. Mas aí você entende, irmão, que para alcançar os manos, ele não vai poder usar o doutor. É por isso, irmão, que Deus misturou a gente de uma forma que antes a gente era só um saco de batata. E num saco de batata, irmão, quem aqui já viu um saco de batata? No saco de batata você consegue ver a batata mais feia da mais, a que está melhorzinha da que está. Aí Deus falou, quer saber de uma coisa? A igreja, a família, amor e graça não vai ser mais um saco de batata. Porque um saco de batata, um consegue ver a diferença do outro. Sabe o que eu vou fazer? Põe essa batata para cozinhar. Agora mistura tudo. E agora me fala, qual era a batata feia da bonita? Ei, irmão, essa igreja, Deus fez um purê de batata para todo mundo ser igual e para Ele operar na vida de todo mundo como Ele quer e não como nós queremos. E não como nós queremos. É por isso que a gente dá tão certo, irmão. Isaías capítulo 1, versículo 19. Foi dito isso também aqui, irmão. Se estiverem dispostos a me obedecer, se estiverem dispostos a me obedecer, que a minha versão é outra, mas diz, se estiverem dispostos a me obedecer, terão comida com fartura. Se você estiver disposto a obedecer, irmão, você vai viver o melhor dessa terra, você vai desfrutar o melhor dessa terra, você vai ter o melhor dessa terra, irmão. E o melhor dessa terra não é uma mansão em Dubai, não é uma cobertura em Miami. O melhor dessa terra é sentar na tua mesa com a tua família salva e desfrutar do amor de Deus todos os dias da sua vida. Mas diga, Deus é bom. E Ele também pode te dar uma casa em Dubai. Qual é o problema? Ele pode te dar uma cobertura em Miami. Ei, irmãos, Ele pode fazer infinitamente mais. Ele pode fazer, e diga isso comigo, Ele pode fazer infinitamente mais. Agora diga, Ele está fazendo infinitamente mais. Aleluia! Ele está fazendo infinitamente mais, irmãos. Eu estou caminhando para o fim. Na verdade, eu parei na metade da ministração para dar tempo de dançar, de celebrar, de aproveitar, irmão, tudo que o Senhor tem para nós. Deus, Ele quer que, isso foi falado, irmão, por Deus para nós. Ele quer que vivamos coisas que nós desejamos e que irão glorificar o nome dEle.
Ei, irmãos, eu não sei qual é o desejo do teu coração. Eu não sei qual é a intenção do seu coração. Mas se a intenção do teu coração é Deus te fazer grande, para Ele ser visto grande através de você, você será grande. Irmãos, eu tenho cuidado de orar todos os dias e dizer para Deus: Senhor, conserva o meu coração como está. Irmão, tem uma música que o Davi, ele falou: não vamos cantar essa música não, irmão. Mas eu vou citar uma parte dela que ela está impregnada em mim há alguns dias. Não é mais uma pregação, não é para impressionar a multidão. Meu coração suspira e Ele sabe que é real. Irmão, é mais do que uma batida, irmão. Antes do meu coração bater, eu já amei Ele. Antes do meu ar chegar aos meus pulmões, eu já pensei nele. Às vezes eu falo: Senhor, eu estou orando pouco, mas às vezes eu me pego o dia inteiro pensando nele, irmão. E quando eu desvio os olhos dele, irmão, é capaz de fazer besteira. Então, irmão, não tem nada a ver com a quantidade, com o aumento, mas tem a ver com ele. Deus está levantando pessoas aqui com uma unção diferente, com uma unção específica, com um chamado específico, para levar o nome dele, irmão, em lugares que você nunca imaginou que poderia ir. Ei, eu posso te pedir um favor? Olha para a pessoa que está do teu lado e fala para ela assim: promete para mim. Não, mas não, gente, eu estou falando sério isso. Olha para ela e fala assim: promete para mim. Você nunca vai desviar, você nunca vai perder o foco, você nunca vai deixar de amar Jesus. Promete isso para mim. Promete que daqui 10 anos. Promete que daqui, calma. Promete que daqui 10 anos, irmão, eu vou ver você voando, servindo o Senhor e sendo aquilo que Deus te chamou para ser. Ei, promete para mim, irmão, que daqui 10 anos eu vou estar segurando na tua mão, olhando para você e dançando e celebrando com você tudo aquilo que Deus te prometeu, tudo aquilo que Deus falou. Como um dia Ele me prometeu, irmão. Quem aqui tem sonhos? Quem aqui tem sonhos? Janaína vai lembrar, lembra da Deus de Amor que tinha ali na esquina antes da vidraçaria da casa do Júnior? Eu tinha um sonho de ser uma pessoa errada, até o dia que eu passei na frente dessa igreja. Copão na mão. Eu não tinha um molho não, irmão. Não era molho não, era trevas mesmo. Entra aqui, meu filho. Eu já falei: vou manifestar com o demônio, cheio de capeta, entrar na igreja, irmão. Falou: meu filho, seu sonho tá assim, assim, assim. Eu falei: tá, irmão. Falou: mas a partir de hoje você vai sonhar diferente. A partir de hoje seu sonho vai ser uma Bíblia, um púlpito e um povo. Irmão, sabe o que é você dormir e acordar todos os dias da sua vida vivendo seu sonho? Todos os dias. Não é por dinheiro, irmão, é por propósito. E o propósito de Deus para a tua vida é que você viva tudo que Ele tem para você, é que você dê lugar para Ele. Sabe, irmão, parece que o mundo virou de ponta cabeça, que tudo que você construiu numa vida toda desabou, desmoronou. Mas, irmão, deixa eu te dizer uma coisa: Ele ainda é Deus na sua vida, Ele ainda é Senhor sobre você. E no lugar da tua vergonha, Deus vai derramar a dupla honra. Quem riu de você, quem celebrou, irmão, o que aconteceu, vai ter que aplaudir de pé, você se levantar. Vai ter, irmão, porque tem muita gente esperando você cair, mas tem um cara nesse altar esperando você celebrar, para celebrar com você o que Deus vai fazer. Aleluia. Aleluia. Jesus. Deixa eu ver aqui, irmão. Aleluia. Cadê Jesus?
Coloca para mim Salmo 115, versículo 12. Eu juro que eu tinha colocado aqui para eu parar em um certo ponto. Para parar num certo ponto tem ainda uns 15 versículos. Para parar num certo ponto. Sabe quem é bom? Sabe como é bom pregar receber pregação de quem é de fora? Porque eles vêm, entregam ali o que tem para entregar e vai embora. E a gente tem que manter edificando, irmão. Não é só festa não, sem um alicerce, irmão, a unção ela vem, mas não é só a unção não, irmão, ela tem que permanecer. Amém? Salmo 115, versículo 2 diz assim: o Senhor se lembrará de nós e nos abençoará, sim, abençoará o povo. Não, irmão, e abençoará o povo. E abençoará o povo. E os sacerdotes e os sacerdotes descendentes de Arão abençoará os que temem ao Senhor, tanto os grandes quanto os. Que o Senhor multiplique bênçãos. Em uma versão diz assim: que o Senhor os aumente bênçãos mais e mais. Para vocês e seus sejam abençoados pelo Senhor que fez os céus e a terra. Quem aqui sexta-feira dançou? Quem aqui sexta-feira dançou? Quem aqui sábado dançou? Ei, eu posso falar uma coisa para você. Talvez você tenha um filho que ainda nem nasceu, mas ele já está sendo abençoado pela sua dança. Ele está sendo abençoado pelo seu riso. Ele está sendo abençoado pela sua corrida. Ei, irmão, talvez você fale assim: eu ainda nem gerei. Eu ainda... Gi, eu vou correr com o teu filho nessa igreja, minha filha. Eu vou correr com o teu filho nessa igreja. Ei, quando eu apresentar o filho da Ed e da Gi, eu vou querer colocar aquela música. Irmão. E aí é isso que nós vamos fazer, irmãos. Nós vamos rir daquilo que o diabo falou que seria impossível. Nós vamos rir daquilo que o diabo falou que não tinha jeito. Nós vamos rir daquilo que o diabo falou que era o fim, e Deus pôs uma vírgula e falou: comece de novo uma nova história. Ei, irmãos, Gênesis 1, 28. Então Deus falou isso pra gente, irmão, no começo do ano. Então Deus os abençoou e disse: sejam férteis, multipliquem-se, encham e governem a terra. Enchem e governem a terra. Enchem e governem a terra. Irmão, deixa eu falar uma coisa aqui. Coisas, eu domino. Coisas, diga isso, coisas, eu domino. Pessoas, eu conduzo. O problema da gente é que a gente quer dominar sobre pessoas, irmão. E sobre pessoas nós não dominamos. Pessoas nós conduzimos. E se o seu caminho tem sido o caminho do Senhor, você vai conduzir pessoas até o Senhor. Então, ele diz: multiplicam, encham a terra. 12, irmão. Só na primeira ninhada. Aleluia. E encham e governem a terra, dominem. Pegue isso. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam pelo chão. Então Deus disse: vejam, eu lhes dou todas as plantas como sementes em toda a terra e todas as árvores frutíferas para que lhes sirvam de alimento. Eu dou todas as plantas verdes como alimento e todos os seres vivos, os animais selvagens, as aves do céu e os animais que rastejam pelo chão. E assim... Então diga: Deus já me deu. Sabe qual é o nosso maior erro? Está pedindo para Deus o que já é nosso. Está pedindo para Deus o que já é nosso. Diga: está pedindo para Deus o que já é nosso. Sabe qual é o seu papel, irmão?
Eu gosto de usar sempre esse exemplo, é o meu exemplo favorito. Lá nos Estados Unidos tem os adestradores de orcas assassinas, não tem? Faz a orca pular, jogar a aguinha, mas quando sai do espírito, irmão, a orca come. Você viu a última mulher que morreu, que a orca comeu? Quem viu essa reportagem? Sabe por quê, irmão? Eu vi uma reportagem, não sei se é verdade, mas sabe por que ela morreu? Porque ela entrou dentro do tanque no período que ela estava de regras. E a orca sentiu o cheiro do quê? Ei, irmão, o diabo não sente o cheiro de espírito. Ele sente o cheiro de carne. Por que Daniel não foi comido pelos leões? O homem era espiritual, espírito puro. Irmão, sabe quando o diabo consegue te identificar? Quando você anda na carne. Porque quando você anda na carne, você perde o domínio. E quando você perde o domínio, você perde o governo. E você que nasceu para ser governante, passa a ser governado. Aleluia. Frutifiquem, multipliquem-se, tornem-se grandes, sejam plenos em tudo. Sejam plenos em tudo. E para parecer que está terminando, irmão, fica de pé. Segundo Coríntios 9:10 vai dizer assim: Segundo Coríntios 9:10 vai dizer assim: Deus é capaz de lhes conceder todo tipo de bênção, para que em todo tempo vocês tenham tudo que precisam, e muito mais ainda, para repartir com os outros, como dizem as Escrituras. Pois é Deus quem supre. É Deus quem supre a semente para o que semeia e depois o pão para o seu alimento. Da mesma forma, Ele proverá e multiplicará a sua semente e produzirá por meio de vocês muitos frutos de justiça. Nós ouvimos sobre isso esses dias? Sim. Ei, irmãos, tem árvores que estão plantadas junto às águas. Tem um texto que a minha esposa gosta de ler, me fugiu onde está escrito: mesmo que a árvore cortada esteja plantada junto às águas, no cheiro das águas, ela florescerá. Tem muita gente aqui, irmão, que foi cortado, irmão, que foi podado, que foi travado. Mas que Deus está dizendo para você: eu te plantei numa terra boa, eu te plantei num lugar perto das águas, e é o cheiro delas. Você vai multiplicar, você vai frutificar, você vai viver o melhor. Tem muita gente aqui, irmão, ou tem algumas pessoas aqui que já me viram chorando, já me viram preocupados. Mas tem muita gente aqui, irmão, que está me vendo como eu estou. A Bíblia diz assim, irmão, e eu quero terminar com 2 textos, com esse e com mais um. A Bíblia diz assim, irmão: o que sucede ao sacerdote sucederá ao povo. Irmãos, olha para a pessoa que está do teu lado e diga para ela assim: muito obrigado por fazer parte dessa família. Muito obrigado por estar aqui. Muito obrigado por estar sendo alimentado por uma palavra pura, genuína, verdadeira e saudável. E eu termino com isso, Isaías 54, versículo 2. E agora eu vou precisar de vocês, amém? Eu vou precisar de pessoas que vão pegar junto comigo, que vão caminhar junto comigo, em nome de Jesus. Diz assim Isaías 54, 2: amplie o lugar onde mora,
construa mais um cômodo, aumente sua casa e não economize nisso, pois logo você transbordará para todos os lados. Os seus descendentes ocuparão outras nações e povoarão as cidades arruinadas. Não se assuste, você não será envergonhado. Não tenha medo, você não sofrerá humilhação. Não se lembre mais da vergonha da sua juventude e nem da tristeza da sua viuvez. Irmão, você crê? Você crê? Eu vou perguntar, irmão, e eu vou perguntar só mais uma vez. Você crê? Você pega comigo? Firma a estaca de um lado, firma a estaca do outro. Pega a corda para esticar de um lado, pega a corda para esticar do outro. Irmãos, os próximos 7 anos serão 7 anos de maior avanço, de maior crescimento, de maior velocidade, de maior carreira. Ei, irmão, eu quero só perguntar uma coisa para você. Quem pega comigo? Quem pega comigo? Então vem comigo, irmão, para pegar essa visão, e correr a sua carreira. Aleluia! Aleluia!